Louvado seja Deus. Então a mensagem dessa noite é essa: só existe corpo onde há unidade. Amém? Só podemos dizer, bom, aqui existe um corpo de Cristo, se nesse lugar existe unidade. E o texto que nós vamos ler primeiro está em Colossenses capítulo 3. Aleluia! Glória a Deus! Colossenses capítulo 3. Louvado seja o Senhor. Que diz assim, no versículo 12 em diante: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Então, a primeira coisa que a gente aprende, que existe um chamado de Deus para nós, que é viver em unidade, formando um corpo. O tão chamado e conhecido corpo de Cristo. Amém, irmãos? É a vontade, talvez, principal do Senhor, porque Deus trabalha sempre no coletivo, nunca no individual. Então, a vontade de Deus é que todos nós formemos um corpo. E aqui, já de antemão, já está explícito na vontade do Senhor que não podemos deixar de congregar. É impossível nós termos um corpo se não estivermos congregando em algum lugar. E muitas pessoas perguntam: por que eu tenho que ir na igreja se Deus está em todo lugar? Por que eu devo ir na igreja se Jesus está em mim? Porque nós precisamos formar um corpo. E quando nós estamos separados do corpo, nós não temos função alguma. Amém? E a vontade do Senhor é que todos nós exercemos o propósito do Senhor, a utilidade na casa dele. Amém? Bom, a Bíblia é bem clara então a dizer que se queremos fazer parte de um povo escolhido, precisamos nos tornar um corpo. É interessante quando a Bíblia fala sobre isso, ela fala povo escolhido, nação santa. Amém? Não é um servo escolhido, não é um homem santo, é um povo, é uma nação, é um grupo de pessoas. Amém, irmãos? Então, para fazermos parte de um povo escolhido de Deus, nós precisamos fazer parte de um corpo. Ou melhor, nos tornar um corpo. E um pouquinho mais atrás, aí no Colossenses mesmo, capítulo 2, nós vamos começar a aprender algumas coisas sobre corpo. E no versículo 18 em diante diz assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O que aprendemos aqui é que Deus não cria nada, irmão, sem um propósito. Tudo que existe nesse mundo tem um propósito, inclusive o corpo humano. O porquê de cada lugar está no seu lugar, de cada membro está no seu lugar, e situado em cada lugar. E nós vamos ver um pouquinho disso. O nosso corpo, irmãos, para ter uma vida, precisa do quê? A cabeça. Amém? Não tem como um corpo permanecer vivo sem a cabeça. Ele perde a noção. Não tem como isso acontecer. Então, o mesmo serve para o corpo de Cristo, aqueles que querem formar o corpo de Cristo. E a Bíblia fala corpo de Cristo, significa que é de Cristo. Então, quem é o cabeça? Cristo. Amém? E aqui um pouquinho mais atrás, no Colossenses também, 1:24, olha o que diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Amém? Agora, alguém já pensou, ou parou para pensar, como eu fiz esses dias aí, que eu achei meio louco, o que situa
O que fica situado na nossa cabeça, irmãos? Aquilo que nós temos de maior importância. Amém? O cérebro, os olhos, nariz, as orelhas, a boca. Amém? E o que isso significa, levando isso para o contexto que a gente está aprendendo? Que nós, como corpo, precisamos de uma cabeça. E a cabeça é Cristo. Por quê? Porque é Cristo que vai nos dar o alimento que a gente precisa. É Cristo que vai nos levar a ouvir o que a gente precisa ouvir. É Cristo que vai nos trazer todos os pensamentos. É Ele que vai dar as ordens, a direção para o corpo. É Cristo que vai nos instruir no que a gente deve falar. Amém? E o que a gente respira? O ar é imprescindível para que a gente mantenha o nosso corpo em pé, vivos, amém, irmãos? Significa que somente através de Cristo o corpo consegue viver. Tudo que é de importante está na cabeça. E é interessante que a cabeça do corpo é Cristo. O que significa? Significa que eu não posso coordenar nada dentro do corpo se não for debaixo da vontade da cabeça. Eu não posso querer fazer nada se antes não vier da cabeça. É Cristo que pensa, é Cristo que ordena, é Cristo que dirige. É Cristo que decide o que nós vamos ouvir. Esse é o corpo de Cristo. Amém, irmão? É Ele que seleciona aquilo que a gente vai ouvir, o que vamos falar, o que vamos ensinar. Porque Ele é o cabeça. E é nele que está tudo aquilo que de mais importa para nós. Amém? Então, Cristo é o cabeça da igreja. Abra comigo em Efésios, capítulo 5. Aleluia. Um pouquinho mais para trás. Efésios, capítulo 5, e versículo 22. Achei. Aleluia. Diz assim: mulheres, sujeitem-se a cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Ou seja, Cristo, irmãos, salva o corpo. Amém? A função de Cristo aqui também foi a salvar o corpo. Ou seja, e não só isso, como nós aprendemos aqui, Cristo salva o corpo, Cristo domina sobre o corpo e Cristo alimenta e cuida do corpo. São 4 funções que a gente aprende aqui nesse texto. Porque assim como o homem é o cabeça da mulher, ele é comparado a Cristo sendo o cabeça da igreja. Porque a mulher na Bíblia significa a noiva de Cristo. Toda vez que você lê mulher na Bíblia, até para ajudar você nesses estudos, você pode lembrar que a mulher é a igreja de Cristo. Amém? E a figura do homem sempre representa Deus. Então é interessante aqui que como o homem é o cabeça da mulher, e a mulher é a noiva, Cristo é a cabeça da noiva. O que o homem tem que fazer? Que o texto nos ensina? Tem que alimentar, tem que cuidar, tem que proteger, tem que salvar. Então Cristo é o cabeça do corpo. Então é Cristo quem salva. Amém, irmãos? Não tem aquele negócio, eu salvei, não sei. Não, ninguém salva ninguém. Cristo salva. Através do corpo. Cristo salva o corpo para começar. Amém? Então começa a usar o corpo. O que ele faz? Ele domina sobre o corpo. Então todos os movimentos do corpo de Cristo, nós como ministério, como corpo, como igreja, se nós nos movimentarmos, tem que ser sempre debaixo da palavra dele. Tem que ser sempre com a direção dele. Nada nós podemos fazer sem que ele tenha dirigido antes. Amém? Porque ele é o cabeça. Que mais? Ele que alimenta. Então nós não podemos, como corpo de Cristo, buscar ensinamentos em outras coisas que diferem do que ele está ensinando. A gente não pode tentar aprender coisas baseadas em vídeos de YouTube, em canais disso. Não. O que a gente tem que basear é a palavra do Senhor. Que é a única coisa comprovada que realmente é a palavra de Deus é que está aqui. Amém, irmãos? Então a Bíblia tem que ser sempre um fundamento maior em nossas vidas. É por isso que nós não podemos deixar de levar a Bíblia na igreja. É por isso que nós não podemos deixar de ler a Bíblia. Porque sempre que a gente ouvir alguma coisa, tem que estar fundamentado na palavra. E se nós, como corpo, não levamos a palavra de Deus com a gente, vai ser muito mais fácil sermos enganados pelas coisas que falam. Amém, irmãos? A gente até pode dizer, mas a Bíblia é um livro de interpretações, cada um interpreta de um jeito, aprende de um jeito. Até pode ser, irmãos, mas a gente vai conseguir definir que o Espírito Santo ele não difere de si mesmo. O Espírito Santo nunca se contradiz. Então nunca o que eu pregar vai ser, por mais diferente que pareça ser que o irmão pregar, no final as duas podem se juntar e formar uma palavra maior ainda do que 2 palavras diferentes, quando é o Espírito Santo que está dirigindo ambas. Amém, irmãos? Agora, quando o negócio está diferente, não está batendo, aí sim,
você vai perceber pela palavra que o Espírito Santo vai dizendo no seu interior, não é isso que está dizendo isso aqui não. Amém? E é Cristo que cuida do corpo. Sabe, irmãos, a gente pode fazer campanha, a gente pode fazer propósito, a gente pode fazer o que for, irmãos, para buscar, para que Deus enche a sua igreja, ou que Deus proteja, não deixe que ninguém se desvie, se afaste. Mas se a gente não depender, principalmente do Senhor, nada que a gente fizer vai ser útil. Porque, às vezes, Deus pode permitir que as pessoas saiam para curar quem ficar. Às vezes, Deus pode encher a igreja no momento em que Ele encontrar as pessoas preparadas para isso. Amém? Então, às vezes, a gente se desespera, poxa, está saindo tanta gente. Ou então a gente fica preocupado porque está vindo muita gente. Mas a questão é que se é Ele que está dirigindo isso, é Ele que está coordenando isso, então Ele vai cuidar do seu corpo. Amém? Por isso precisamos sempre estar debaixo do cabeça, na dependência dele em todas as coisas, como um corpo. Agora ainda em Efésios, capítulo 4, um pouquinho mais atrás, versículo 25, nós vamos aprender que todos nós, irmãos, somos membros de um mesmo corpo. Amém? Efésios 4, 25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, com isso, irmãos, o que a gente aprende? Que tudo que fazemos de bom ou ruim, mesmo que individualmente, tem efeito coletivo. Amém? Muito mais ainda quando somos um ministério, ou fazemos parte de um. Porque ainda mais alicerçado, ou mais unido está esse corpo, ou deveria estar. Então, tudo eu quero que vocês levem realmente para a coisa física. Um corpo, irmãos, quando alguma coisa não está funcionando, ele vai continuar perfeito, sim ou não? Não. Tudo o resto vai ser afetado de alguma maneira. Uma dorzinha que você sente, seu dia já não vai ser mais o mesmo. Mesmo que os outros membros estejam funcionando, ali vai estar incomodando. Então, tudo que eu e você, irmãos, como membros de um corpo, fizermos, vai afetar, seja bom ou seja ruim, todos os outros. É por isso que é tão sério, a gente fala, poxa, nós somos um ministério, temos que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, todo mundo tem que estar buscando, porque onde um está ali no meio, fazendo a coisa de qualquer jeito ou de mau jeito, vai afetar todo o resto. Significa então, missionário, que se um pastor dentro do ministério, ou de vários pastores, não está legal, todos os outros vão ser afetados na sua pregação? Significa que não, mas significa que alguma coisa vai deixar de ser perfeita como deveria ser. É isso que eu estou dizendo. Sabe, irmãos? Não vai estragar completamente, mas vai afetar. Agora, se aquilo começa a se espalhar, e de um começa a ser dois, começa a ser três, a maioria, então sim o ministério é destruído. Amém, irmãos? É por isso que a gente não pode permitir que as nossas decisões, mesmo que a gente ache que sejam individuais, afetem de maneira negativa os nossos irmãos. É por isso que, por exemplo, irmãos, um membro de um corpo fora do seu lugar vai afetar muito o resto do corpo. Imagina se eu troco a mão pelo pé, eu já vou andar todo desengonçado, porque vai estar no lugar errado. Amém, irmãos? Por isso é tão fundamental que todos nós devemos descobrir qual é o nosso propósito aqui dentro. No que eu devo fazer, o que eu devo fazer, aonde eu devo ser usado. Porque quando todos estivermos no lugar certo, então vai haver muito mais poder de Deus fluindo nesse lugar. Mas isso a gente só consegue descobrir em Deus. Então nós somos um corpo, todas as suas decisões, irmãos, boas ou ruins, tudo que você fizer, vai afetar o seu ministério. Ah, mas é uma decisão familiar, pessoal, lá na minha casa. Vai afetar sua família. Vai afetar seu casamento. Em algum momento, todas as suas decisões vão afetar alguém além de você. Amém, irmãos? Por isso é tão importante estarmos cuidando de cada uma das coisas que nós procuramos fazer, nossos objetivos, quais são. Porque Deus sempre pensa no coletivo. Então toda vez que eu e você planejarmos, buscarmos, criarmos qualquer coisa individualista, Deus não vai aprovar. Amém? Pode gravar isso. Qualquer coisa que você criar, idealizar, projetar no seu coração para fazer, seja na obra ou fora dela, que envolve só você, Deus não vai estar no meio. Até mesmo um emprego. Se você procura um emprego de só você vai crescer, você vai conseguir seu dinheiro para você conquistar as suas coisas e tudo mais, Deus não vai estar ali.
Agora, se você quer um emprego melhor, para que você possa abençoar mais a casa de Deus, abençoar mais a sua família, abençoar as pessoas ao seu redor, é muito mais fácil e muito mais certo que Deus estará no meio e vai te abençoar. Amém, irmãos? Porque Deus é coletivo. Agora vamos para Romanos capítulo 12. Um capítulo que eu acho maravilhoso. Eu amo esse capítulo. Aleluia. Romanos capítulo 12. E no versículo 4 e 5 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Amém, irmãos? Então, nós somos membros diferentes que só funcionam ligados um ao outro. Amém? Nós só funcionamos aqui na casa de Deus se estivermos ligados um ao outro. Se o cara chegar e terminar, eu vou ser pastor e vou ser abençoado, eu vou erguer essa casa. Você só vai erguer alguma coisa se junto de você tiver outras pessoas ajudando você a levantar. Amém, irmãos? Nós só funcionamos aqui dentro se nós estivermos ligados uns aos outros. Então não permita que em algum momento o diabo faça com que, ou você mesmo, se afaste das pessoas. A pior coisa que tem para um ministro, para um membro de um ministério, é começar a se afastar. Começa a ir menos cultos, começa a faltar reuniões como essa, começa a se distanciar dos outros irmãos. Não é correto. E cedo ou tarde, ele vai chegar aqui e pedir: irmão, ora por mim que eu acho que não é mais para mim. Quando na verdade a pessoa permitiu que aquilo acontecesse, porque se afastou. A ovelha que se afasta do rebanho é muito mais fácil ser tragada pelo lobo. Mas é a ovelha que se afasta. Amém? O verdadeiro pastor nunca vai deixar a ovelha se afastar, se ela não fizer isso sozinha. Aleluia? Então nenhum membro separado do corpo possui vida. Se nós viemos aqui agora arrancar um pedaço do nosso dedo, do pé, qualquer coisa, vai apodrecer, amém, irmãos? A menos que seja substituído, a menos que, se for, ele só vai sobreviver se for de uma forma superficial, se for de uma forma artificial, amém, irmãos? Até consegue, mas ainda assim é com um prazo determinado. Chega tanto tempo, tem que trocar a prótese, chega tanto tempo, tem que tentar fazer uma cirurgia, alguma coisa, porque o corpo perfeito é aquele que funciona perfeitamente e não se separa do corpo. Amém, irmãos? Então, você se separar do corpo é pedir para morrer. Eu gosto de falar, e sempre, já falei várias vezes para os jovens, que faltar cultos demais é suicídio espiritual. Porque você pode achar que, não, só domingo tá bom, ou só tal dia tá bom, mas não tá, irmãos, não tem como, porque o sangue de Cristo, ele corre pelas veias do corpo. E como o sangue de Cristo vai correr sobre a sua veia se você não está ligado ao corpo? Amém? Aí pode durar 1 mês, 2 meses, pode, porque você conseguiu crescer tanto, você consegue até sobreviver um pouco. Mas vai chegar a hora que daqui a pouco aquelas músicas que você não gostava tanto, você vai começar a gostar. Aquilo que você parou de falar, você vai começar a falar. Amém, irmãos? Até a ponto de você já quer saber? Já era. Só possuímos ou encontramos um propósito quando ligados ao corpo e sob as ordens do cabeça. Nós só encontramos um propósito para nossas vidas, irmãos, dentro da igreja, até mesmo fora, se nós estivermos ligados ao corpo. Porque quando a gente está ligado ao corpo, a gente começa a perceber qual é a nossa função aqui. E às vezes é uma coisa assim que a gente é espontânea. É uma coisa que já brotou, daqui a pouco você está fazendo, está completando aquela obra aqui dentro da igreja que estava faltando. Mas só descobriu isso porque estava aqui dentro. Quantas pessoas aí fora têm tantos dons, tantos talentos usados aí fora, para seu bel prazer. Mas quando elas entram na igreja, se convertem e percebem que aquele dom Deus deu para elas usarem em favor da obra, em favor do corpo de Cristo. Mas só descobre isso quem está no corpo. Amém? Porque somente quando estamos no corpo nós recebemos vida da cabeça. E não só vida, a direção. Lembra que o cérebro fica na cabeça? Então todas as decisões, direções, tudo vem do nosso cérebro, amém? E o cérebro da igreja é Cristo. Então só quem está ligado ao corpo de Cristo recebe dele a instrução para a sua vida. Amém, irmãos? Aleluia! 1 Coríntios, pertinho. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos aprender algumas coisinhas bem interessantes aqui. A partir do versículo 12 também diz assim. Aleluia. 1 Coríntios 12, 12.
Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Irmãos, versículo 12 e 13 nós aprendemos o quê? Que um corpo de Cristo possui um só e mesmo Espírito. Amém? Todos vão dar no mesmo Espírito, ou seja, a mesma direção. O que eu prego, você prega, o que eu ensino, você ensina. A maneira que eu jejuo é a maneira que você entende como jejum. Todos no mesmo Espírito, no mesmo entendimento, no mesmo conhecimento. O Espírito que revela algo para você, o mesmo que revela algo para nós. Amém, irmãos? Isso é viver no mesmo Espírito. Então, o corpo de Cristo possui o mesmo Espírito. Significa isso? Aquele irmão começa a pensar umas coisas estranhas. Começa a trazer umas coisas diferentes. Não é o mesmo Espírito. Não é o mesmo Espírito que está agindo aí. Ah, e como eu vou saber qual é o certo e qual é o errado? Pelo fruto. O fruto é coletivo? Não. Então não é o Espírito Santo. Não existe algo produzido em nós que seja só para nós. Até mesmo o fruto do Espírito. A gente vê, o fruto do Espírito, embora seja algo que seja dentro de nós, que trabalha no nosso interior, é para que possa fluir no nosso exterior. Amém, irmãos? Tudo, amor, paciência, longanimidade, domínio próprio, tudo que a gente exerce como fruto é para servir melhor. Então, o mesmo Espírito sempre existe no corpo de Cristo. Versículo 14 em diante, diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O que eu aprendo com isso, irmãos, é que nós não podemos negar que fazemos parte de um corpo. Por mais que você ache que não é tão importante, que faz algo que não é tão interessante, você faz parte do corpo. Ah, e porque você é um missionário e não é um pastor, não significa que você não faz parte do corpo. Porque você é um porteiro e não é uma pessoa que faz oração aqui na frente na hora de abrir o culto, não significa que você não faz parte do corpo. Tudo que fazemos dentro e fora deste lugar, que produz algo coletivo, é o corpo de Cristo que está sendo exercido, irmão. Amém? Então não negue, você faz parte de um corpo. Você é importante para este lugar. Suas decisões vão sim afetar este lugar. Amém? Versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Ou seja, todos, irmãos, todos são importantes e merecem o mesmo cuidado. Todos. Às vezes a gente, eu já ouvi isso. Mas enquanto a palavra chegar no seu ouvido e não chegar no seu coração, não vai adiantar, ela precisa ser pregada de novo. Nós precisamos olhar uns para os outros, irmãos, de igual maneira. Ninguém é mais especial que ninguém. Ninguém é mais ou menos importante. Muitas pessoas menosprezam, por exemplo, a profissão de um gari. Mas vocês viram, imagina quando eles entram em greve, como é que não fica a cidade, irmãos? Um dia já é o bastante já para ficar lixo espalhado por todo lugar, porque eles são fundamentais. São valorizados por isso? Não. Recebem um caco de salário,
né, são mal vistos muitas vezes pela sociedade, mas o serviço deles é fundamental. Então tudo aquilo, irmãos, que aos nossos olhos parece que não ser tão importante, tenha certeza que é importante para o Senhor. E aí eu me refiro a você, se você se acha tão menos importante, pode ter certeza que Deus tem algo especial com você. Amém, queridos? Mas eu vou lá, congrego numa igrejinha do nada, fica do lado do valo, lá no fim de rua, que ninguém conhece. Eu creio que Deus tem algo especial nesse lugar. Tem um porquê de nós estarmos aqui. Amém, irmãos? Então, todos são importantes e merecem o mesmo cuidado. Aleluia. Versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E o que está claro aqui para nós, irmãos, que tudo atinge a todos, seja bom ou seja ruim. A ideia de Deus é que todos nós sentimos as mesmas coisas. Se tem um irmão enfermo, eu me faço enfermo com ele. Se tem um irmão preocupado, aflito, eu me faço aflito. Mas se tem um irmão vencendo na vida, eu venço com ele. O problema é que nós chegamos a um ponto das nossas vidas que é muito difícil fazer as duas coisas. Ou mais difícil ainda é fazer as duas coisas com certas pessoas. E eu acho que você vai se identificar comigo. Às vezes, talvez para o pastor ali eu consigo me alegrar e chorar com ele, mas para outra pessoa eu não consigo. Ou com outro irmão eu consigo me alegrar, mas chorar não. Agora com outra pessoa eu consigo chorar, mas me alegrar não. Porque eu quero só que ela sofra, ou porque eu quero que só se dê bem na vida. Enfim, irmãos, nós precisamos chegar a um ponto onde seja quem for, conhecendo ou não conhecendo a vida da pessoa, se eu sei que está ruim, eu tenho que estar ruim junto com ele. Não significa que nós vamos entrar no barco da depressão e nos afundarmos juntos, mas significa que eu me compadeço dele. E a compaixão, irmãos, o que significa compaixão? Significa sentir a dor que aquela pessoa está sentindo. Isso é ter compaixão. Diferente de amor fraternal. Amor fraternal, amor fraterno, amor de irmão, que nós devemos ter sim, mas às vezes a gente consegue amar a pessoa, mas não consegue sentir a dor que ela tem. E é por isso que compaixão é uma coisa mais além. Amém? Compaixão significa você realmente chorar. E nós estamos vivendo uma geração em que Deus está clamando por homens e mulheres de lágrimas, que chorem por quem está padecendo, que chorem por aquelas pessoas que estão sofrendo e morrendo aí fora. E eu já cheguei nesse ponto, ainda não, mas estou clamando ao Senhor, porque eu quero poder dobrar os meus joelhos e chorar na presença de Deus, sentindo a dor de quem está sofrendo. Porque isso é a igreja. Porque isso é o que Cristo nos ensinou. Amém, irmão? Então nós precisamos chegar nesse ponto onde a dor do meu irmão é a minha dor, mas a alegria dele também é a minha alegria. Não é a minha inveja, é a minha alegria. Amém, queridos? Nós precisamos nos alegrar mesmo, porque o nosso irmão está sendo abençoado. Mas ele está sendo e eu não. Algum problema você tem ou Deus quer tratar com você? Amém? Então, irmãos, vamos nos alegrar com nossos irmãos. Porque ganha mais, porque está crescendo na vida. Glória a Deus! Aleluia! Amém, irmãos? Isso é bênção. Continuando então. Vamos voltar para Romanos. E conhecer o maior inimigo do nosso corpo. Que seria um vírus mortal. Romanos capítulo 16. Aleluia. O inimigo da unidade, que destrói o corpo, é a divisão. E diz assim no versículo 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Aí aqui tem algo bem interessante. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Irmãos, uma pessoa que não possui objetivo e nem trabalha em favor da unidade não merece a sua atenção. E note, irmão, eu não estou dizendo que não merece o seu amor. Ela merece o seu amor, porque o amor é o elo de toda a unidade, como nós lemos antes em Colossenses. Amém? Ela deve ser amada por você, mas não deve a sua atenção. Você não precisa dar atenção. Você sabe que aquela pessoa só faz contenda, só causa divisão, só fala mal dos outros, só faz intriga. Sai fora, meu irmão. Porque tudo que não edifica não serve para mim. Mas você deve amar. E quando eu devo amar? Quando ela precisar de você. Porque todas as pessoas que têm esse objetivo de causar divisão, chegará a hora que elas vão precisar de alguém. Porque é a maneira que Deus trata com elas. Sabe, irmãos, eu aprendi essa semana ainda que a lepra na Bíblia não é uma doença. Ela não era uma doença. Ela era algo espiritual. É por isso que Jesus não curava a lepra, ele limpava a pessoa da lepra. E aí eu aprendi que existe uma palavra para dizer, relacionada à lepra, que é Lashon Hará, que significa uma palavra que você usa para falar mal de alguém. Então todo leproso ele era afastado das pessoas, porque todos os leprosos ficavam leprosos quando falavam mal de alguém. Então por isso que as pessoas tinham que ser afastadas para não estar em comunhão com as outras. Amém, irmãos? Então é muito interessante isso. Hoje não existe isso mais. Imagina se existisse. Já tem igreja aqui com 2, 3 e 25 lá na rua, lá sem poder entrar. Porque nós chegamos a um ponto que o Senhor chega, poxa, não adianta mais. Mas antigamente era assim. Então, irmãos, o que significa isso? O que tem a ver isso? Para ver a tamanha importância para Deus que tem você falar mal do seu irmão. Então, irmãos, se você ainda cai nessa cidade, se é uma fraqueza sua, busque intensamente o Senhor para você ser liberto. Confesse esse pecado, confesse. Chegue alguém de Deus na sua vida e olha, eu tenho assim, eu falo mal das pessoas, eu não quero, mas é uma coisa. Irmãos, quem passou por algum processo de cura, que realmente foi preso a alguma área na sua vida, entende que muitas vezes faz as coisas mesmo não querendo. Porque ela não está no seu domínio quando faz. Então, se uma pessoa passou por isso, ela vai entender você, irmãos. Então, não tenha medo de abrir seu coração. Procure uma pessoa madura espiritualmente e abre seu coração. Não só disso, de falar mal de alguém, mas qualquer outra área. Porque, às vezes, quando nós somos presos a alguma coisa, irmãos, nós somos levados muitas vezes a fazer e não é nós que queremos isso. E quem sabe, quem passou por isso, entende isso. Então, se afaste dessas pessoas, irmãos. Efésios, você não precisa abrir, eu vou lá mais rapidinho. Efésios capítulo 4, diz assim no versículo 14 a 16. Aleluia. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu estou aqui comprovando para vocês, irmãos, que mesmo que a gente se afaste dessas pessoas, o amor deve permanecer. É o amor que nos mantém unidos. Amém? Então, sabe de alguém que está falando mal, de alguém que gosta de fazer uma fofoca, uma intriga, para começar, irmãos, sabe, existe um problema na liderança, nós como líderes, às vezes as pessoas vêm realmente com essa intenção de causar divisão e a gente dá o crédito, porque como líderes a gente acha que a gente tem que ouvir. Mas não, como líderes eu preciso dar um exemplo, e você tem que chegar assim, irmãos, é para falar mal de alguém, é para realmente falar do que a pessoa fez, irmão,
conversa com essa pessoa, ensina ela, tá? Eu não quero ouvir, eu não vou tomar partido de ninguém, eu vou orar por essa pessoa, ela vai ser curada. Agora, se Deus quiser que eu trate com essa pessoa, Deus vai fazê-la vir aqui comigo e pedir ajuda. Mas não, quando nós nos envolvemos com a circunstância, daqui a pouco nós estamos tomando partido de um lado para o outro, e Deus não aprova isso. Amém, irmãos? E a gente tem que entender que a pessoa que vai levar alguma coisa de outra, ela já está cometendo o mesmo pecado. Nós precisamos crescer, irmãos. Ah, mas aí o pastor nunca vai saber do que ela está fazendo. Se Deus quiser que ele saiba, ele vai revelar. Porque não há nada que fique em oculto. Aí você pode dizer, não, há nada que fique em oculto, então Deus vai me usar para revelar. Aí é você querer realmente fazer a coisa errada. Amém, irmãos? Porque você não está entendendo. Deus revelou para você. Você viu a pessoa fazendo algo errado. Então não se compare a ela. Vá falar com ela. E com amor, instrua essa pessoa. Irmãos, isso é maravilhoso se nós fizéssemos isso. Eu estava realmente na rua, de repente vi meu irmão falando um monte de palavrão. Aí eu vou lá contar para o pastor, irmão lá, o obreiro, estava falando palavrão. E estou me colocando na mesma posição. Então eu, na hora que eu vi, eu já vou lá, irmão, pega um pouquinho que eu estou com um problema, quer ajuda aí? E depois eu canto, irmão, não faz isso não, irmão. Não deixa a ira sair para que você fale palavrão. Enfim, irmãos, você foi usado por Deus porque você viu. Deus mostrou para você. Senão quem passava na rua ali era o pastor. Estão entendendo, irmãos? Vai ficar claro. Então, se é para levar coisa adiante, irmãos, leva a bênção. Honra, porque a honra se dá na ausência. Porque isso ninguém faz, né? Quantas vezes nós vimos nossos irmãos fazendo tanta coisa bonita? Eu vi, o jovem lá estava lá visitando o asilo com os velhos, pastor, tal dia lá eu vi os jovens lá, está honrando aquele jovem que estava lá. E o jovem não está presente ali. Seja quem for. Você viu alguém fazendo uma coisa? Honre essa pessoa, mas não vá falar coisa ruim, irmãos, que não vai edificar nada. Amém? Aleluia. Vamos adiante. Vamos embora. Um corpo, para permanecer unido, precisa de uma coisa muito interessante: juntas. Amém? Tá junto, que mantém o negócio ligado um no outro. Glória a Deus. Leia comigo, vamos lá. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 3. Aleluia. Isso aqui é muito bom. 1 João capítulo 3, versículo 15. Diz assim. Olha só o que diz aqui, meus irmãos. Quem odeia seu irmão é o quê? Assassino. É forte esse negócio, meus irmãos. A Bíblia diz que os assassinos não herdarão. Precisa matar então, sim ou não? Não. Quem odeia o seu irmão é assassino. Deixa eu voltar aqui. Tá. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Nisso aqui que eu vou ler agora. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém, queridos? Se alguém tiver recursos materiais, Jesus, e vendo seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas amemos de ação. Amém? Não amemos de palavra, mas em ação e em verdade. Agora só precisa abrir, eu vou lá mais rapidinho, só para completar. Zacarias capítulo 14, olha o que diz. Não me venha dizer que é porque o Velho Testamento não vale, que aí sim, né? 14, versículo 1. Vejam, o dia do Senhor virá. Olha só o que está dizendo aqui. O dia do Senhor virá quando, no meio de vocês, os seus bens serão divididos. Em outras palavras, a Bíblia está nos dizendo que Jesus, o dia dele, o dia do Senhor virá sobre nós quando não houver mais um amor ao materialismo dentro da igreja, onde tudo vai ser de todos. Amém, irmãos? Amém!
Então Deus precisa, irmãos, de pessoas dispostas a trabalharem para manter o corpo unido. Essas pessoas são as juntas dentro de um corpo. São aquelas pessoas que trabalham em favor da unidade, que não levam fofocas, não levam intriga, apaziguam as coisas. Amém? As pessoas que intercedem, oram quando há uma divisão, uma contenda. Essas pessoas são as juntas de Deus dentro de um corpo. E não há corpo que se mantém em pé ou unido sem que haja essas pessoas. Se todos nós fossem aqui, cada um membro, mas nenhum trabalhasse como uma junta, daqui a pouco cada um está no seu ministério, cada um no seu jeito e trabalhando assim mesmo. E ia ser deficiente. Daqui a pouco um membro cai, daqui a pouco outro membro cai, porque não tem junta, não mantém unido. Amém, irmãos? O ódio nos condena ao inferno, mas o amor atrai a manifestação do reino de Deus. Amém? O ódio, irmãos, vai nos condenar direto para o inferno, mas o amor vai atrair a manifestação do reino de Deus nesse lugar. Então, quanto mais a gente amar, irmãos. Ah, mas é tão difícil amar aquela mulher. Tá, tem como. Tem como. Não quer dizer que hoje você vai sair daqui amando todo mundo. Ah, que lindo. Não, significa que você precisa entender que precisa chegar lá. Amém, queridos? Nós somos humanos. Nós nos entristecemos. Mas até Jesus disse, pode irar. Se ira, sim, mas não peca. Se ira, mas não guarda mágoa. Se ira, mas não guarda nenhuma espécie de divisão no seu coração. Se ira, mas não odeia. Amém, queridos? Aleluia. Amar de palavras é só o princípio, irmãos. E às vezes pode até não ser sincero. Porém, todo amor que é sincero, certamente tem as suas palavras comprovadas em ações. Eu posso amar de palavras as pessoas? Não posso, mas eu te amo, irmão. Eu te amo. Eu posso subir aqui no tá, pegar o microfone, que daí eu já falo para todo mundo de uma vez só. Eu amo vocês, coisa mais linda. Mas aqui dentro, mas se eu pudesse, né? Pode? Pode. Amém? A gente pode dizer que ama qualquer um na face da terra, irmãos. Não é querer falar, irmãos, mas existe uma coisa, eu sei que Deus colocou. Eu até entendo isso. Por que entre mulheres existe uma dificuldade maior de ter aquela coisa de comunhão, de unidade, principalmente quando estão no mundo, ou até quando não estão maduras o bastante? Você há de comprovar comigo que é verdade, né? Porque tem algumas coisinhas que não se batem. E aí o Espírito Santo me lembrou que a mulher representa quem? A noiva, a igreja. Então por que a mulher tem maior dificuldade? Porque o homem não. O homem não tem esse negócio de... Fala sério, ele nem perde tempo falando mal de ninguém quase, entre os homens. Só se o cara tem um problema com isso mesmo. Né, irmão? Ele não tem esse problema, mas a mulher tem. Pode ver que a maioria das causas de fofoca, intriga na igreja, tem mulher no meio. Mas por que isso? Tem uma explicação bíblica para isso. Porque, irmãos, a mulher representa a noiva. E o Senhor já estava dizendo que entre a noiva, entre a igreja dele, haveria esses problemas. E que a noiva e não o homem, não Deus, teria o problema. Amém? Então precisa ser tratado esse problema entre toda a igreja. Sabe quando é que o homem entra no meio de uma fofoca? Quando ele é casado com uma mulher que vive no meio da fofoca. Porque daí ela vai colocando para ele já vai deixando de sentar no coração, daqui a pouco ele já pensa a mesma coisa que ela, e já opina, e daqui a pouco esse homem está no meio. Porque senão, irmãos, é difícil mesmo. A gente peca em outras áreas, mas essa é mais difícil. Amém? Mas é mais difícil. Aleluia. Então, quando a gente ama de verdade, irmãos, não tem como a gente amar uma pessoa sem tomar uma atitude em favor dela. Não tem como eu te amar sem ver você passando necessidade e não te ajudar. Não tem como. Não tem como eu amar você, meu irmão, sabendo que você está enfermo e não orar por você. Não tem como. É uma coisa que acompanha você, amém, irmão? É quando você ama a sua esposa, você vai ver sua esposa morrendo ali, vai falar, que lindo, eu te amo, amor, morre. Não, você vai fazer alguma coisa, vai correr para salvar, para fazer, né? Se precisa, você morre no lugar dela. Quando ama. Né? É a mesma coisa com filho, com filha, né? Eu não consigo acreditar que um pai, uma mãe que ama seu filho de verdade, vai colocar dentro de uma lata de lixo. Eu não consigo acreditar nisso, irmão. Ah, mas vai morrer porque eu não tenho como criar. Não tem como criar, tem um monte de instituições aí que podem pegar a criança e educar muito bem, melhor que você. Então é porque a pessoa não ama. Como pessoas que matam. Bom, enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas então quando a gente ama, irmãos, isso é acompanhado de uma atitude. Um beijo, um abraço sincero. Sabe aquela paz? Fala assim, irmão, não existe, não é amor.
Amor é paz do Senhor, irmão, vem cá, não, mas eu não fui criado dessa forma, não fui criado antes de ser educado por Jesus, porque Jesus educa da gente diferente. Se Jesus entrou no teu coração, irmão, toda aquela frieza que seus pais te trataram, tem que morrer. Porque seu pai é outro agora. Amém? E você é o filho do pai e do amor. Amém? Então agora, se antes era difícil abraçar, agora tem que abraçar. Se antes era difícil dar um aperto de mão legal, agora dá. Se era difícil dar um beijo a alguém, agora tem que dar um beijo. Amém? A gente aboliu o beijo das igrejas, né? A maioria delas, porque é a aparência do mal. Aí Paulo vai em todas quase as cartas dele, cumprimenta e ensina com o ósculo santo. E a gente tira isso da vida. Não tá, não é bíblico, não é de Deus. Irmãos, o problema não está na atitude da gente, o problema está lá dentro. A gente pode se beijar aqui, se abraçar aqui em amor e não ter nada de pecado nenhum, porque o pecado está aqui dentro. Amém? Agora, quem sou eu aqui de fora para julgar vocês se você está em pecado? Quem é o juiz? Amém, irmãos? Então a gente tem que amar, tem que ter esse vínculo e ele vai ser comprovado em atitudes. E quantas vezes, irmãos, eu tenho um carinho especial, um amor por muita gente aqui e muitas vezes eu mesmo não abraçava a pessoa porque o que vão falar de mim? Eu acho que eu não sou o único, irmãos, que vive assim. Mas eu não vou mais. Porque eu amo, está aqui, na minha frente, essa amada sogra linda no meu coração. Quantas vezes eu, sabe, ficar minha cor de abraço, porque saber eu vou abraçar, eu amo ela demais. Amém, irmãos? Então, ama, então, mostra que ama. Deixa esse amor fluir, meus irmãos. Porque senão as pessoas vão entrar nessa porta e vão ver a gente, poxa, dá um bando de frio, parece uma geladeira aquela igreja, o que eu vou fazer lá? Amém? Não, eu vou lá porque, sabe, esses dias eu estava conversando com um rapaz, um colega de trabalho, falando dentro do amor de Deus, coisa e tal, de ir na igreja, tentando fazer na igreja. Não, eu não vou lá porque a igreja que eu fui, eram as irmãs de um lado, os caras do outro, não podia nem chegar perto, não sei o quê. Cara, foi a única que você foi? Então, tem lugares, cara, a gente vai aí que vai ser amado. Você vai encontrar. Então as pessoas têm que chegar aqui, se sentir amada, chegar lá e dar um aperto de mão, tá na portaria, pô, meu, aquele sorrisão bonito, faz o Senhor, aperta a mão do cara, mostra que você é macho, sabe? A mulher ali dá um abraço legal, aquele abraço que nem a mãe da pessoa dá nela. Irmãos, isso é igreja, irmãos. Porque nós somos testemunhas de Cristo, é Cristo que tem que resplandecer sobre as pessoas, amém? Quantas vezes eu abracei pessoas aqui e a pessoa... Ah, mas, sabe, tem gente que não gosta de abraço, mas eu abraço mesmo, irmão. E nós devemos fazer isso. Mas se você entende que você não consegue fazer isso sem pecar, então não faça. Ame à distância, até Deus te curar. Amém, irmãos? Isso é amadurecimento, é saber onde eu posso e onde eu não posso ir. Eu sou líder de jovens, quantas jovens aqui arrasados, sabe? Às vezes dá vontade de dar um abraço, mas nunca fiz, por quê? Porque os irmãos vão falar, ele é líder de jovem, vai abraçando a jovem lá. Mas irmãos, às vezes é isso que precisa, mas nenhuma pessoa dessas que falavam de mim ia abraçar. Amém, irmãos? E tem gente que saiu, sabe, e não foi nem por causa minha, ou daqui foi por causa disso, porque nunca teve o que precisou. E a gente às vezes pode, mas não vai porque tem medo do que as pessoas vão falar. Aleluia. Mas vamos voltar para a palavra. Aleluia. Meu Deus, eu te amo, Pai. A maior evidência de que o corpo é de Cristo, preste atenção, a maior evidência de que o corpo é de Cristo é onde todos têm o que precisam e ninguém passa necessidade. Onde tudo de todos é para todos. Onde tudo, de todos, é para todos. É a maior evidência. E é onde um dia eu quero que nós todos possamos chegar. Aonde não haja um necessitado aqui nessa casa. Às vezes tem pessoas que vêm e pedem ajuda. E a primeira coisa que a pessoa faz é pensar na vida dela. Não, mas deixa eu ver quantos filhos ela tem. O que ela está fazendo? Está trabalhando? Não, não está. Por que não está? O cara não pensa duas vezes. Você pode ajudar? Ajuda. Irmãos, nós precisamos sair desse pedestal de juiz, porque juiz é só Deus, meus irmãos. Nós precisamos servir. Se eu posso dar uma caixinha de leite, é isso que eu vou dar. Eu não quero dar mais, mas não posso. Não dá. Dá o que você pode. Mas se você pode dar um rancho ou uma cesta básica, dá uma cesta básica. Não importa se aquela pessoa vai vender para se drogar, meus irmãos. Você não é o juiz, você é o amor de Deus na vida das pessoas. Amém, queridos? É o que você pode. Aleluia. Então,
Nós precisamos exercer essa justiça de Deus. E essa é a evidência de que há um corpo de Cristo mesmo. Porque quando Cristo é o cabeça, Ele não vai deixar nenhuma das partes do seu membro padecer necessidade, atrofiar, estar enferma. Então, irmãos, é isso. Tem uma pessoa enferma, o corpo tem que trabalhar, tem que agir para curar. Amém? O corpo tem que fazer alguma coisa. Isso é o amor fluindo em nós. Quem tem mais ajuda quem não tem. E quem não tem ajuda quem tem menos ainda, porque sempre tem alguém pior que nós. É ou não é verdade? Por que tem alguém sempre pior que nós? Porque a palavra de Deus diz que Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Então sempre tem alguém precisando da sua semente, para que quando você semear, Deus possa dar mais semente para você. Amém, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Agora eu tenho uma palavra para líderes, futuros líderes, pastores. Além de ser um dever, é uma característica de todo líder de Deus ser uma junta no corpo. É um dever, uma característica de todo líder de Deus ser uma junta. Ou seja, é dever e característica de todo líder de Deus trabalhar em favor da unidade dentro da igreja. Ou seja, o pastor não pode ser o primeiro a causar uma divisão. Não, vamos lá, vocês estão me seguindo? Vamos embora, vamos sair daqui e vamos formar uma nova igreja. Se um dia acontecer, irmãos, nesse lugar, ou se vocês são todos aqueles que acompanharem o líder que propagar essa desunião, estão saindo fora da casinha. Amém? Quando alguma coisa dessa acontecer, se Deus mandar você, sabe, Deus não vai estar no meio disso. Porque Deus não trabalha para divisão, amém? Todos nós somos pastoreados por alguém. Todos devemos ser. Até nossos pastores maiores aqui devem ser pastoreados. Então a única forma deles saírem na bênção desse lugar para abrir um outro lugar é se o pastor deles os abençoar. Amém? Senão, está errado. Por mais que essa vida chegue lá na sua casa, se o pastor chegar na sua casa, não, porque o pastor pecou, o pastor fez isso, aquilo, e eu decidi sair, coisa e tal. Por mais que ele tenha um monte de explicação e coloque tudo contra o pastor que ficou, ainda assim, quem ficou vai estar certo. Porque Deus não trabalha para desunião e para divisão. Amém? Deus trabalha para cura. Se você, pastor, líder que está aqui, está vendo coisa errada, seja usado para curar o que está errado. Seja usado para mudar o que está errado. Seja usado para alertar o seu líder. Ah, mas ele não aceita. Dobra os seus joelhos e ora para Deus mostrar. Porque se Deus não mostrar ele, ainda assim não aceitar, aí o negócio vai ficar preto. Amém, queridos? Então, líderes, futuros líderes aqui, sempre trabalhem para a unidade do seu ministério, para a unidade do corpo de Cristo. Sempre. Amém? Alimentem isso nas pessoas. Glória a Deus. Vamos lá então. O foco da oração de Jesus por nós é para que sejamos unidos. Abra comigo, João, nós vamos ver isso que quando eu li isso aqui, poxa, foi a oração que Jesus fez por nós, meus irmãos. Olhem só como foi a oração de Jesus no capítulo 17 de João, versículo 20. Aleluia. João 17, 20. Jesus orando, irmãos, diz assim: minha oração não é apenas por eles, ou seja, os discípulos, né? Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, em sua oração pública, a última e mais importante em que Jesus orou, ele ora e orou para aqueles que haveriam de crer. Jesus pede por unidade, e nos deixa algo muito importante, irmãos, que o mundo só crerá em Deus
se vê o amor do Pai manifesto na unidade do corpo. A gente fala, poxa, por que o Brasil chegou desse jeito? Por que o mundo está desse jeito? Porque não viu o amor de Deus na igreja. Então, se a gente quer salvar o mundo precisa conhecer isso. Então, como Deus vai conhecer o amor de Deus, a união de Deus no corpo, da igreja? Nesse caso, quando todas as igrejas, ou a maioria delas, estiverem em um só propósito. E nós precisamos trabalhar para chegar nesse lugar. Onde não é a igreja minha, isso aqui, a outra igreja aquela. Não, todas juntas no mesmo propósito. Amém? É como o nosso líder, o apóstolo Zimmer, tem trabalhado esses dias, tem falado, ele ouviu de um pastor e ele está propagando essa mensagem, que eles não estão trabalhando para juntar um grande número de pessoas para formar uma igreja, mas várias igrejas para formar um corpo. Então o propósito é unir as igrejas para formar um corpo enorme, gigante, um povo, né? Então é esse o foco de Deus, irmãos, trabalhar para a unidade. Vocês viram, 80% da oração de Jesus por nós é para que sejamos um. Jesus orou clamando isso, irmãos. Então quem somos nós para trabalhar contra esse negócio? Amém? Você não precisa abrir, eu vou lá no Gerim, Efésios capítulo 4, e versículo 3, diz assim, diz aí, deixa para mim. Versículo 3. Aleluia. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí isso aqui, irmãos, é como deveriam ser as igrejas de Cristo no Brasil e no mundo. Onde há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Essa deveria ser a igreja. A igreja de Cristo no Brasil, sem placa. Igreja de Cristo. De Deus. Amém? Isso deveria ser nós. Um só corpo, um só batismo. Não é assim, eu batizei aqui, mas eu vou para outra igreja porque eu mudei, agora tem que batizar de novo. Não, é um só. Uma só fé. Uma só fé. A palavra é a mesma. Por que a gente faz coisas estranhas ou diferentes? Amém, irmão? A gente pode ter doutrinas e costumes diferentes de uma igreja para outra? Pode. O problema é quando a gente começa a pregar somente que a nossa igreja é a certa, correta. Não pode acontecer isso, irmãos. Quando você for falar de Jesus para alguém, mas que igreja eu vou? Vai na minha. Ele mora do lado de uma Assembleia de Deus abençoada, mas aqui na sua porque você está aqui? Não. Amém, irmãos? Não existe placa, existe Cristo. E essa é a vontade do Pai, que todos sejamos um nele. E eu acredito muito que nós estamos chegando lá. Mas isso eu estou dizendo para o nosso ministério também. Temos que ser um só, irmãos. Nós não podemos trabalhar cada um por si mesmo nesse lugar. Não, eu vou fazer um culto para mim, que eu acho que um culto não. É um culto para todos nós. Amém, queridos? Agora, finalizando, eu quero trazer para vocês uma revelação que o Pai me ensinou a respeito da ceia. Amém? Eu quero que você leia comigo 1 Coríntios capítulo 10, onde nós vamos encerrar a mensagem. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10. E versículo 16 e 17. Diz assim. Aleluia. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aí. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então, irmãos, nós somos o corpo de Cristo representado pelo pão. Amém? Já o cálice da bênção que nós vimos aqui, lemos aqui, é o sangue de Cristo que nos purifica. Amém? Agora, para ficar bem clarinho, ainda em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Ou melhor, versículo 23. Eu vou explicar melhor isso. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês.
façam isto em memória de mim. Eu não sei se você já está pegando, mas o que eu aprendo aqui, irmãos, o pão, ele foi partido para ser dividido com todos à mesa. Amém? Então, o corpo, quem é o corpo? Nós. Deve ser partido em favor de todos. Como assim? Coisa maluca é essa? Se aqui Jesus está simbolizando, antes falou ali, a palavra de Deus nos ensina que o corpo é o pão, simbolizado na ceia, e o pão foi dividido para que todos se alimentassem. Nós, como corpo de Cristo, devemos nos dividir também em favor das pessoas, ou seja, nos doar para que as pessoas, e todas elas ao nosso redor, sejam alimentadas pelo alimento de Cristo Jesus. Amém, queridos? Aí no versículo, então isso é o que eu entendo. Como assim ser partido, irmãos? O que é ser partido? Um corpo, antes de ser partido, o pão antes de ser partido, é bonitinho, né? É bonitinho, mas quando ele é partido, e repartido, e partido de novo, ele fica um farelinho. Deus está dizendo que a função da igreja é, se preciso for partida, repartida, destruída, quebrada, para que as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Cristo. A função da igreja, como pão, como corpo, é ser realmente repartida pela mão do Pai, para que as pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas sejam impactadas pelo amor do Senhor. E é isso que eu aprendo nesse texto, que o Senhor falou no meu coração. Fala para a minha igreja que o corpo de Cristo tem que ser partido por todos. Então as tuas lutas, tuas tribulações, dificuldades que parece que te destroem, elas estão na verdade construindo uma glória maior através do seu testemunho de fidelidade ao Senhor para aqueles que hão de crer ainda, ou que haverão de crer. Tudo que nós passamos juntos, irmãos, lutas, dificuldades, é Deus partindo o seu corpo. Amém, queridos? Aí vem o versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. O que a gente aprende em texto? O que a gente aprendeu? Primeiro veio o que? O pão ou o cálice? O pão. Primeiro o pão, depois o cálice. Primeiro o corpo, depois o vinho. Ou seja, irmãos, só pode ser corpo, como nós vimos aqui, quem discerne o corpo. Meu Deus, coisa louca. Irmão, só pode ser corpo quem entende o que é corpo. É isso que está dizendo o texto. Quem come e bebe sem discernir o corpo, sem entender o que está fazendo, sem entender quem é corpo, que papo é esse corpo, quem está disposto, irmãos, a ser partido em favor das pessoas, esse está disposto, esse está apto a participar do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Isso é entender o corpo. O texto não está dizendo quem está em pecado. Amém? É quem não discerne o corpo. Porque em pecado todos nós vamos ter, irmãos. Então se eu olhar para mim, meu Deus, ontem eu pequei, nós nunca vamos participar da ceia. Então só participa da ceia, na verdade, quem entende o que está fazendo ali. Por isso vem o batismo antes. Eu até perguntei para Tamara, vocês conversando com ela, minha esposa, por que se a gente diz, se a gente ensina, de fato é a verdade, que a pessoa só pode deixar de participar do corpo, do sangue ou da ceia, se ela se ela olhar para si mesma e achar que está indigna. Então quem sou eu para dizer que ela precisa se batizar para participar da ceia? E ela me deu uma resposta clara, realmente, porque no batismo ela recebe o entendimento do que ela está fazendo e vai fazer depois da ceia. Ela passa a ter comunhão com o corpo após ser batizado. Amém? Então por isso é necessário. Mas tirando isso, irmãos, tirando o batismo, eu preciso entender. Por que eu participo da ceia? Porque eu participo do corpo, eu participo de Cristo. Eu entendo que eu não posso só participar, eu tenho que repartir. Eu tenho que dividir com meus irmãos. Então toda vez que eu julgo e condeno meu irmão, não pode participar da ceia, eu estou repartindo alguma coisa com ele? Não, eu estou tirando dele aquilo que ele poderia estar participando e recebendo de Deus.
Então quem não deveria estar tomando é você, que acha que o seu irmão não pode, porque você não está dividindo, você está tirando. Está entendendo, irmão? Parece estranho, mas não é estranho, irmãos. Não é pouco estranho. É a Bíblia, irmãos. Então a única forma de eu não participar da ceia é não entendendo que eu faço parte de um corpo. E que tudo que eu tenho não é meu, é de todos. Aleluia! Mas não para aí. Depois do corpo, depois do pão, vem o cálice. Ou seja, Jesus está dizendo, eu só posso lavar o corpo, remir o corpo, depois que o corpo entende quem ele é. Primeiro você faz parte de um corpo, depois eu lavo você com meu sangue. Amém, irmãos? Por isso existe o cálice, o pão e o cálice. O pão é primeiro, você forma o corpo, você anda em unidade com a igreja. Agora eu vou remir você com meu sangue, capacitar você. Agora eu purifico você dos seus pecados. Amém, queridos? Então o sangue aqui não é uma condenação, mas uma purificação daquilo que a gente faz de errado, mas só depois que a gente entende que somos um corpo em Cristo. Aleluia! E só quem entende, irmãos, a unidade e que trabalha em favor dela, pode então receber do sangue de Cristo. Então, resumindo, irmãos, a única forma de eu não participar de uma ceia, pelo meu humilde entendimento e ilimitado, é se eu olhar para mim e ver que eu estou em divisão com meus irmãos, que eu estou em contenda com alguém, que eu não perdoei alguém, ou que eu sei que alguém está de ruim comigo e eu não fui pedir perdão. É a única forma. Porque se você entrar num ambiente de unidade dessa forma, você não está fazendo parte da unidade. Você estaria atrapalhando, na verdade. Amém, queridos? Então, se você olha para você e consegue ver em você uma pessoa que ama todos, sabe? Que realmente não tem nada de errado com ninguém, uma pessoa que trabalha em favor da unidade, que luta por isso, não há nada nem ninguém que vai impedir você de participar da ceia. Amém, queridos? Só você mesmo não querer. Aí tem um exemplo para deixar bem claro isso, você não precisa abrir, eu vou lá ligeirinho, Mateus capítulo 5, tá? Você vê que eu não estou louco não, e aqui eu encerro. Aleluia. Capítulo 5, versículo 23. Diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Irmãos, eu faço uma pergunta para vocês antes de encerrar. O que é mais importante, você ofertar algo ou você participar da ceia do Senhor? A ceia. Amém? E se na hora de dar uma oferta ao Senhor, eu não posso dar ela, se um irmão, e note o texto está dizendo, se o teu irmão tem algo contra você, não é que você tem algo contra ele, não. Você não dá sua oferta, vai lá e se reconcilia, quanto mais então na ceia do Senhor, que é onde deve ser mais propagada a unidade dentro da igreja, onde todos nós participamos do mesmo corpo. É por isso que ele é dividido em todos, irmãos, porque todos nós formamos um corpo. Então todos nós participamos dele. Então se eu tenho algo contra alguém, ou se, como diz o texto, alguém tem algo contra mim e eu sei, eu não posso participar. Eu não posso nem dar uma oferta. Eu nunca tinha prestado atenção nesse texto antes, irmãos, que eu sempre pensava assim, poxa, eu não tenho nada contra ninguém, eu estou na bênção e era isso, mas o texto está bem claro, né? Se você lembrar de que seu irmão tem algo contra você, isso é mais sério. Você pode estar de bem com todo mundo, mas você sabe que aquela irmã não se dá com você. Vá se reconciliar com ela. Mas a culpa não é minha. Mais ainda, vá se reconciliar com ela. Amém? Vá retratar, vá ver o que está acontecendo, qual é o problema. Aí você pode pensar, puxa, que agora, meu Deus, quantas vezes eu participei e eu estava assim, meu Deus, agora estou condenado ao inferno. Não! Você não sabia. Mas agora você sabe. Amém? Então, queridos, que a gente possa aprender isso e praticar isso em nome de Jesus a partir dessa noite, trabalhar em favor da unidade, a comunhão dos irmãos. Isso é igreja, essa é a vontade do Pai. Sabe, Deus trabalhou desde o Velho Testamento, toda a Bíblia ela vai falar de unidade.
Tudo. E sempre que algo desonrava a Deus ou entristecia a Deus é quando algo acontecia fora disso. Quando alguém saía fora disso. Então, irmãos, como igreja, como ministério, sejamos o corpo de Cristo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, cada um no seu lugar, cada membro no seu lugar, e a cabeça é Cristo. A cabeça não é o homem, não é o pastor, a pastora, o líder, a líder, não. É Cristo Jesus, todos debaixo dele. Talvez os pastores sejam o pescoço, que é o primeiro canal entre a cabeça e o corpo. Sejam eles, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Aleluia.